Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor para todos os irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de nós começarmos no estudo da Palavra de Deus, louvado seja Deus. Eu quero que você que tem nos acompanhado, hoje Deus vai falar com você, igreja. Deus vai falar contigo. Estamos vivendo uma época de uma turbulência espiritual no Brasil. Louvado seja Deus, aonde as tensas trevas têm vencido muitos e muitas igrejas, né? Louvado seja Deus, que confiaram na política, confiaram, louvado seja Deus, em homens e deixaram o verdadeiro Deus. Mas hoje Deus ele vai falar comigo, vai falar com você que é a igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia nos fala, nos diz, para nós não desmaiarmos quando formos repreendidos pelo Senhor. Então, muito bem. Louvado seja Deus, porque Ele castiga todos quanto ama. E como eu tenho pregado, tenho ensinado, vai saber se não é o tempo de Deus provar a igreja no Brasil. Louvado seja Deus, para saber quem é crente verdadeiro, porque os que não são vão se transformar em trevas na hora da perseguição, vão negar a fé. Os que caíram de paraquedas no Evangelho, atrás de dinheiro, atrás de profissão, atrás de fama, esses não suportarão a perseguição. Mas graças a Deus que você é a igreja eleita. Então, inscreva-se no canal, deixa aí o seu joinha, compartilhe, divulgue, porque Deus tem uma bênção para a sua vida. E hoje nós estaremos dando início, louvado seja Deus, a esse estudo glorioso da Palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 13, verso 34 e 35. Eu estou com a Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada. Essa Bíblia, louvado seja Deus, ela tem o sinal da cruz, mas não é católica. Louvado seja Deus, é protestante. Louvado seja Deus. Os religiosos fizeram essa divisão, porque a Bíblia católica ela é acompanhada com os livros apócrifos, né? E a Bíblia protestante, que é essa, louvado corrigida de Almeida, louvado seja Deus, ela tem só 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos à leitura. Diz assim, a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João.
capítulo 13, verso 34 até o 35. Na epígrafe está escrito: o novo mandamento. Então presta atenção, a igreja não pode tirar este novo mandamento da sua vida, porque senão a igreja vai ser neutralizada. E a igreja sem esse novo mandamento, ela está neutralizada. Amém? Vamos lá. Eu lhe dou um novo mandamento, que vocês amem um ao outro, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Então tá aí, meu querido. Esse é o novo mandamento. O crente não pode ir para a guerra. Guerra física, não. Guerra de armas, não. A igreja, ela é da paz. A igreja transmite vida. A igreja não faz guerra. A igreja não prega o ódio. Às vezes a gente vê aí alguns líderes pregando ódio, fazendo os crentes ficar com ódio de A e de B. E nós não devemos pregar o ódio. Mas esse novo mandamento, se nós pregarmos através do nosso viver, através, louvado seja Deus, das nossas comunicações, abraçar os irmãos, abraçar os católicos com amor, como Cristo nos amou, como Deus nos amou, nós seremos reconhecidos que somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Amém? Vamos continuar com este ensinamento. Muito bem. Os motivos dos ataques contra a igreja. A Bíblia revela que o mundo já está no maligno, mergulhado em intensas trevas de filosofias pagãs. Louvado seja Deus, de filosofias, imoralidades e coisas espirituais. A noite é marcada pela escuridão e pelo sono, assim como os luminares da noite e do dia exercem fundamentalmente, louvado as suas funções de clarear a terra. Também a igreja é essencial, louvado seja Deus, para o mundo. Ela foi chamada das trevas para refletir a luz de Cristo. Então a igreja tem que ter amor, irmão. Você que é crente, abraça esse irmão aí do seu lado aí. Abraça essa irmã aí. Olha como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Não devemos viver em guerras dentro da igreja, contra A e contra B. O mundo está vendo
E nós, como luz, como disse a palavra do Senhor, que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Como luz devemos brilhar, assim como o sol que clareia todo dia. Louvado seja Deus. Aí a igreja, como, aleluia, um lustre, um astro na terra, deve, louvado seja Deus, resplandecer essa luz, que é o amor, que é a misericórdia, que é a paz e não a guerra. Louvado seja Deus. Olha aí que coisa boa, hein? Louvado seja Deus. Assim como o sol reflete, louvado seja Deus, assim também é com a igreja. Louvado seja Deus, como a alva. A igreja irrompe no meio das trevas, como escreveu o apóstolo Paulo. Louvado seja o nome santo do Senhor, para que sejais, olha aí, irmão, irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpável. Olha aí, o que é irrepreensível? Pessoas que não encontram nele culpa alguma, inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa. Louvado seja Deus, entre o qual resplandeceis como astro no mundo. Filipenses capítulo 2, verso de número 15. A igreja traz a luz na noite escura de sofrimento e pecado. Ela proclama a possibilidade de um novo recomeço através de um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. Ela é o único instrumento que Deus usa para trazer consolo, alívio, esperança. Sua presença transforma deserto em jardim, prisões em palácios, pobres pecadores em homens santos. Vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Carta do apóstolo Pedro. Louvado seja Deus. Capítulo de número 2. Primeira carta do apóstolo Pedro. Capítulo de número 2. Verso de número 9. Vocês, olha aí, igreja, para vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês, olha a palavra de Deus falando conosco, antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Somos nação eleita, igreja lavada e remida no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Dentro da sublime graça, louvado da obra redentora de Cristo, louvado seja Deus, a igreja deve resplandecer por meio dessa graça, porém se tornar manifesta
manifesta ao mundo através dos seus membros. Portanto, Deus escolheu a igreja para que a sua multiforme sabedoria se tornasse conhecida. Onde a igreja se estabelece, as trevas não prevalecem. Vidas são transformadas. Satanás é desposto de seu trono e exposto ao desprezo. Jesus declarou que ele edificará a sua igreja sobre uma rocha, um fundamento inabalável. Sobre esta pedra, sobre este fundamento inabalável, ele vai edificar a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, se nós, aleluia, temos a verdadeira religião, que é adorar o único Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, nós cremos que fomos edificados nesse fundamento inabalável como igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra nós. Nós não somos convidados para ir à guerra física. A nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, louvado seja Deus, contra as hostes, louvado seja Deus, nos lugares celestiais. Então a nossa guerra é através da oração, do jejum, do amor, do anúncio do reino de Deus. Não pregue o ódio, irmão. Não pregue, irmão, louvado seja Deus, a guerra. Pregue a paz e o amor, porque esse é o verdadeiro evangelho. Graças a Deus. Então tá aí, Mateus capítulo 16, verso 18, aonde Jesus disse que iria, louvado, estabelecer a sua igreja no fundamento inabalável, e a porta do inferno não ia prevalecer contra ela. Cada crente é um símbolo alistado no exército de Deus. Glória a Deus. Subordinados às ordens de Jesus Cristo para declarar guerra ao pecado e toda sorte de, louvado seja Deus, ignorância, superstição, vício, imoralidade. A igreja é o exército com vários pilotões, guerreando em várias frentes, mas todos unidos pela mesma causa, sob a autoridade do mesmo comandante, Jesus Cristo. Essa tropa de elite combate contra as portas do inferno, arrancando vidas da casa do valente, do império das trevas. Jesus contou uma parábola sobre isso, não foi? Louvado seja o nome santo do Senhor, que quando o valente, aleluia, é surpreendido por um valente que é maior do que ele, louvado seja Deus, o valente que é maior do que aquele valente que tem aprisionado, que tem escravizado, ele chega lá, amarra ele, louvado seja Deus, neutraliza ele. Satanás está neutralizado em nome de Jesus,
porque a força da igreja, irmão, a arma da igreja, a espada da igreja, o escudo da igreja são as armaduras de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós usando esta arma, aleluia, que é o novo mandamento de Jesus, que manda nós amar o nosso próximo, manda nós amar os nossos inimigos. Isso quer dizer, Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Muitos não entendem. Muitos estão vindo para o Evangelho porque querem famas. Muitos querem dinheiro. Muitos querem status. Louvado seja Deus. E aí a gente que fica na expectativa, olhando aquele cidadão, aquela cidadã na sua eloquência, louvado, querendo ser estrela, louvado, querendo se aparecer na mídia. Aí a gente vê quando começa a perseguição, aí ele começa, louvado seja o nome santo do Senhor, querer se justificar daqui, se justificar dali. Meu querido, eu quero te dizer, igreja, Deus nunca perdeu uma batalha. Jesus Cristo, o Filho de Deus, já nos deu a vitória. Ainda que matarem a nossa carne, mas no nosso espírito, na nossa alma, ninguém pode tocar. Louvado seja Deus, somos salvos em Cristo. Não se venda. A igreja, ela tem uma identidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sai dessa apostasia e volta para o reino de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não seja um crente neutralizado pela fama, pelo dinheiro. Louvado seja Deus, você que fez do Evangelho a sua profissão. Louvado seja Deus, o Evangelho não é empresa. O Evangelho, a igreja não é empresa. Louvado seja Deus, a igreja primitiva. Aleluia. Os seus membros não se alistavam no exército para guerrear guerra física. Louvado, nesse ponto nós temos o exemplo do salão do reino, que nós muitas vezes pentecostais criticamos. Louvado seja Deus, mas eles não vão para a guerra. Por quê? Porque eles pregam o amor. Eles não se alistam no exército. Louvado seja Deus, porque eles pregam o amor. E nós precisamos, aleluia, voltar para o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos continuar aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem. Por causa da sua soberana vocação, igreja, a igreja tem um papel, a igreja tem uma arma poderosa em Deus. Louvado seja Deus, que é o amor. Aleluia. Se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. Louvado seja Deus. Por quê? Porque você não pode guerrear, irmão. Você é do reino de Deus. Jesus disse assim: se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros me protegeriam. Mas como eu não sou desse mundo, daqui eu não sou, o meu reino não é desse mundo. Então, irmão, nós buscamos, glória a Deus, o reino de Deus, aleluia, a sua justiça. Louvado seja Deus, e é com amor
que nós vamos ganhar as almas. É com amor que nós vamos ganhar o homem sexual. Aleluia, a mulher homossexual. Enfim, irmãos, é pregando o evangelho, porque tudo isso está vindo à tona sobre a nação. É porque a igreja parou. A igreja está parada. Mas Deus vai, aleluia, sacudir a igreja, aleluia, no Brasil, para que nós possamos olhar para nós mesmos e se envergonhar de muitos líderes que têm nos representado aí, aleluia, evangelizando, anunciando, pregando a guerra, o ódio. Mas nós temos que pregar o amor, amar o nosso semelhante. Jesus mandou amar o inimigo. Esse é o novo mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Então, por causa dessa, da sua soberana vocação, a igreja tem sido, desde a sua fundação, a mais poderosa instituição em prol do bem sobre a face da terra. Olha aí. Tem sido luz no meio da escuridão, tão tensa, como sal dentro da sociedade. Tá vendo, irmão? Você tem que influenciar e não ser influenciado pelo mundo já no maligno. A igreja tem a sua identidade, Tem que ser sal, tem que ser luz, Retardando o alastramento da corrupção moral e dando tempero e sabor à vida humana. É o que o sal produz, Louvado seja Deus. Não deixa aonde você joga sal na carne, ela não apodrece, porque o sal conserva a carne. E aonde o crente salvo em Cristo, ele está influenciando, ele está analando o perfume de Cristo, ele está ali trazendo sabor para a vida humana, louvado, trazendo paz e alegria, louvado, e o poder de Deus através da palavra, através do seu bom testemunho e da sua vida. Louvado seja Deus. A vocação por excelência da igreja é ser testemunha de Cristo. Olha aí. Ela tem a fidelidade de congregar os salvos e prepará-los para a bendita tarefa da evangelização do mundo, conforme é mencionado no texto bíblico. É aquele texto que nós lemos. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha aí, irmão. Louvado seja Deus. Observe a consequência do chamado divino. Vós sois, tá vendo? Para que esse é a tarefa primordial do cristão, e o Espírito Santo habite nele, a fim de que possa demonstrar a vida e o caráter de Cristo em seu viver. Todo cristão verdadeiro tem a responsabilidade de cumprir a sublime vocação de anunciar as boas novas do Evangelho à sociedade. Ao invés do pastor estar aí, louvado seja Deus, anunciando o Evangelho, está fazendo propaganda política.
Jesus não perdeu não, quem perdeu foi você. Jesus não perdeu, Deus não perde batalha para o diabo. O diabo já está debaixo dos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem perdeu foi você. Louvado seja Deus, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. A igreja é a única representante de Deus na terra, destinada a expressar através dos membros o poder transformador do Evangelho. Tá aí, irmãos, a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Prega o Evangelho, viva o Evangelho, viva o novo mandamento, ame o seu semelhante, ame toda a raça, seja ela de qual etnia for. Louvado seja Deus africano, louvado seja Deus alemão, europeu, seja ele da Índia, seja ele de qualquer raça, japonês, chinês, ame a todos. Louvado seja Deus. Crente verdadeiro não briga, não guerreia guerra física, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as trevas, os poderes das trevas. Deus abençoa, Deus continua falando melhor em cada coração. Fique com Deus.